Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre o comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre preocupação. Então, eu não sei se existe alguém no planeta que já não tenha se sentido preocupado ou não esteja, talvez, preocupado com alguma coisa que está acontecendo. O que é preocupação? Então, quando você está preocupado, o que vai acontecer? Você vai entrar num estado mental que vai ser caracterizado por pensamentos repetitivos e negativos sobre possíveis problemas no futuro ou sobre situações catastróficas. Então, significa que quando você começa a se preocupar com alguma coisa, quando você começa a pensar sobre isso, a preocupação vai produzir na sua mente um pensamento repetitivo negativo. Porque a gente não se preocupa ganhei na Mega Sena, como que eu vou gastar 50 milhões? Essa não é a nossa preocupação. A preocupação é se a gente vai passar ou não, é se o relacionamento vai dar certo ou não. Se dessa vez eu conseguir mudar ou não, se dessa vez eu vou continuar ou não frequentando a academia, e agora eu vou terminar esse curso, e esse trabalho, será que eu vou conseguir sair desse trabalho agora ou não? As nossas muitas preocupações envolvem problemas, e normalmente, que eu acho que esse é o ponto, problemas que não estão acontecendo. A preocupação é um comportamento que a gente vai ver muito na ansiedade. Então, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, um dos comportamentos, que a gente vai ver característicos da ansiedade é a preocupação excessiva. Só que, se você tem transtorno, se você não tem transtorno, a verdade é que provavelmente você já se sentiu preocupado em algum momento. Sabe por quê? A preocupação, ela tem dois lados. Eu falo muito isso aqui, Se você me acompanha aqui sempre, você já ouviu isso de mim. Uma coisa que eu falo muito é a gente precisa parar de olhar para as nossas emoções, parar de olhar para as coisas nesse binário bom e ruim. As coisas não são assim, as nossas emoções não são assim. A gente tem que olhar para as nossas emoções e perguntar qual que é a função dessa emoção. E esse comportamento aqui, ele está na minha vida para quê? Ele serve para quê? Isso aqui é biologicamente, eu preciso dele ainda ou não preciso dele ainda? É desse jeito. Isso significa o que na prática? Significa que todo comportamento tem uma função. Ele não está na nossa vida ao acaso, ele está na nossa vida porque em algum nível nós precisamos daquele comportamento. Isso significa que a gente pode olhar para a preocupação, considerando que todos os seres humanos se preocupam com coisas, e a gente pode olhar para a preocupação e ver na preocupação um comportamento adaptativo. Significa o quê? Quando você está preocupado, quando alguma coisa te chama a atenção e que isso vem para o seu campo de atenção a ponto de que você precise pensar sobre aquilo, a preocupação te coloca num estado de alerta mental que ele te ajuda a resolver problemas. Então, quando você fica preocupado, é como se você conseguisse agora raciocinar melhor. Você está mais em alerta, você tem um problema que você precisa lidar, você tem um desafio para resolver. Então, em determinados momentos na nossa vida, nós nos preocuparmos vai nos ajudar a nos resolver, vai nos ajudar a solucionar problemas na nossa vida. Então, a preocupação, ela não tem que ser extirpada da nossa vida. Ela é um comportamento que é importante ela tá. O problema é quando essa preocupação vai se tornando disfuncional, vai se tornando desadaptativo. Então, a preocupação que me deixa em alerta para eu poder resolver meu dia, ela é ótima. Agora, a preocupação que ela é persistente, que ela é excessiva, ela passa a interferir na sua qualidade de vida. A verdade, e olha que interessante, Eu te falei que a preocupação adaptativa, ela nos deixa mais em alerta para resolver problemas. A preocupação desadaptativa, essa preocupação muito excessiva, exacerbada que a gente entra muitas vezes, ela vai acabar se relacionando com quadros de ansiedade. Porque se eu fico o tempo todo preocupado, significa que eu fico o tempo todo em estado de alerta. Eu fico o tempo todo precisando resolver um problema. Ok? Qual o problema de eu me preocupar demais, Por que eu decidi fazer uma live sobre preocupação? Minha esposa até me perguntou, você quer falar disso por quê? Na semana passada ela me fez a pergunta. Eu falei, sabe por quê? Porque eu passei a semana inteira ouvindo sobre preocupações. Falei, então acho que vai ser importante a gente falar sobre isso.
Porque quando a gente começa a se preocupar, é como se algo dentro de nós falássemos, não, beleza, vamos resolver isso aqui. Isso te leva para o estado de alerta, te deixa mais atento para resolver problemas. A questão é que se essa preocupação se torna contínua e excessiva, isso vai começar a produzir ansiedade. Quando essa ansiedade chega, sabe o que nós sabemos? Um estudo de 2013 pegou um grupo de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, no qual um dos comportamentos que eles observaram era uma preocupação excessiva. Então, pegaram um grupo de pessoas que se preocupavam excessivamente sobre as coisas, ok? E eles foram investigar essas pessoas. Vamos ver como que funciona o cérebro dessas pessoas. Sabe o que eles descobriram? Que pessoas que se preocupam demais, elas começam a ter uma conectividade reduzida entre córtex frontal e amígdala. Se você assistiu minha live semana passada, você vai ver que eu falei sobre a amígdala. A amígdala é esse lugarzinho no nosso cérebro que controla a nossa ansiedade, que controla as nossas emoções, raiva, o impulso, ele tá lá na amígdala. Eu tenho uma conexão córtex-amígdala. O que significa na prática? Essa conexão é chamada top-down. A conexão top-down no nosso cérebro, ela nos ajuda a regular as nossas emoções. Porque quando a amígdala aumenta a atividade, o córtex fala, calma, mas por quê? Não é para tanto isso. E a gente se acalma. Então, você tem essa conexão córtex frontal e amígdala, e a conexão entre elas nos ajuda na nossa regulação emocional. O que nós descobrimos? Que pessoas que se preocupam excessivamente comprometem a conexão. Então, na prática, a ideia é que você está se preocupando para você resolver, mas não é isso que a gente começa a ter. Esse estudo de 2013, sabe o que eles chegam à conclusão nesse estudo? Que o fato desse circuito começar a ficar comprometido, o que vai acontecer na prática é que essas pessoas passam a viver as suas emoções de maneira mais intensas, presta atenção, e de maneira mais permanentes. Olha que doido. Se você é uma pessoa que não se preocupa muito, se preocupa com o que tem que se preocupar, o que não é, aquilo sai do seu campo de atenção e vida que segue, isso significa que você sente as suas emoções de uma maneira mais amena, vai sentir, claro. Mas ao senti-la, elas vão embora rápido. Então, você fica um dia triste, no outro dia você vai embora. Acontece uma situação de raiva, você fica com raiva na hora, passa 5 minutos e você já voltou ao normal. Só que quando nós entramos na preocupação excessiva, o nosso controle emocional muda. Então, o fato de você se preocupar mais leva você a começar a sentir as coisas muito mais potencializadas internamente, e as suas emoções, ao invés de durarem 2 dias, elas duram 1 semana. Agora, ao invés de você fazer um retorno aí de algumas horas de uma raiva, você tem famílias que estão aí 20 anos sem se falar por causa de briga de raiva, ok? Então, é isso que está acontecendo. Um outro estudo, quero falar dele para a gente poder falar um pouco o que é a preocupação, né? Mas um outro estudo, que eu acho que esse estudo é importante para as pessoas que se preocupam, foi um estudo publicado em 2005 pela Universidade de Cambridge. E os resultados levaram a 2 conclusões. A primeira conclusão é: 85% das nossas preocupações nunca acontecerão. Ainda bem por isso. Então, eles pegam um grupo, eles analisam, investigam e eles descobrem, então, que 85% de todas as coisas que nós gastamos tempo da nossa vida pensando sobre, elas não vão acontecer, ok? A segunda coisa que eles descobriram, e os outros 15? Você poderia me perguntar. Tá, mas você falou desses 85, beleza? E os outros 15? Significa que a pessoa estava certa em se preocupar? Olha esse dado. 85% das preocupações nunca aconteceram. E 15% das preocupações que de fato aconteceram e de fato se tornaram problemas, não foram problemas tão graves como foram imaginados. Vocês conseguem perceber isso? Pega 100% do seu tempo que você gasta preocupado e se sentindo ansioso e pensa que 85% desse tempo você rasgou, que nada disso vai acontecer. E os outros 15%, você conseguiu pensar um negócio ainda pior do que a coisa aconteceu. Essa é a preocupação, ok? A preocupação gera muitos efeitos na nossa vida, muitos efeitos emocionais, como eu estou te falando, vai alterar a nossa regulação emocional, vai nos deixar mais alerta, vai aumentar o nosso cortisol, vai nos deixar mais ansiosos. Então, quanto mais preocupado você é,
mais você vai sentir os efeitos na sua saúde mental em relação a isso. Por que a gente se preocupa tanto? Eu tenho certeza, somos em poucos aqui, mas eu tenho certeza que talvez hoje você tenha tido uma preocupação no seu dia. Nós nos preocupamos se os nossos relacionamentos vão dar certo, nós nos preocupamos se os nossos filhos vão ter sucesso na vida, nós nos preocupamos se os nossos pais vão ter uma boa velhice ou não, nós nos preocupamos se vai dar para pagar aquela conta ou não vai dar para pagar a conta. A gente tem uma lista infinita de preocupação. A gente nem começa um relacionamento e a gente quer saber se ele vai dar certo. E a gente entra num grau de preocupação sobre aquilo. Por que a gente faz isso? Por que cada comportamento que a gente faz, e nisso se você for para uma coisa nova, isso aqui vai ficar pior ainda, aí que as preocupações aumentam. Por que cada mudança que acontece muitas vezes na vida, por que o fato do Trump ter ganhado as eleições, né, e ter tomado posse essa semana deixou muitas pessoas preocupadas? Olha só, eu ouvi essa semana as preocupações sobre isso. O que acontece que leva a gente para esse lugar? E eu quero te falar sobre duas coisas. Sabe por que a gente se preocupa tanto? Dois simples motivos. O primeiro deles é que nós somos pessoas iludidas. Essa é a verdade, gente. Só posso falar isso aqui para vocês. O que significa isso? Nós, seres humanos, temos um ego muito grande e nós nos achamos muito importantes e nós nos achamos importantes a tal ponto que nós achamos que nós temos controle sobre as coisas. Nós achamos que nós temos controle sobre a vida. Nós achamos que quando a gente coloca uma aliança no dedo, eu posso ter controle sobre aquela outra pessoa, porque agora que eu tenho uma aliança e aquela pessoa tem uma aliança, agora vai dar certo. Nós somos indivíduos, somos uma espécie desesperada por controle. A gente não está no ranking de ansiedade no mundo, o Brasil não lidera o ranking à toa. Nós lideramos o ranking porque nós estamos tentando controlar a nossa vida num país que a última coisa que nós temos é controle. Essa é a verdade. Só que a sensação de ter controle nos leva para uma ilusão que eu vou ser capaz de evitá-los. Então a gente entra num pensamento que se eu pensar muito sobre aquilo, então eu vou saber exatamente como que eu vou agir e eu vou poder evitar os problemas. Só que se a gente não sabe disso ainda, a gente precisa aprender que a vida não segue os nossos scripts. A vida não segue os nossos cronogramas. A nossa ilusão por controle faz a gente não dormir à noite pensando no que vai ser, se aquele filho vai dar certo ou não, se aquele namoro vai para frente ou não, se aquele trabalho vai gerar, se aquele investimento vai gerar retorno agora, e se eu vou continuar no meu trabalho ou não. Nós gastamos tempo a ponto de comprometer o nosso sono, comprometer a nossa saúde, porque a gente fica tentando controlar coisas que a gente não tem controle. Além dessa dificuldade que nós temos, todo mundo, nós temos uma intolerância à incerteza. A gente está num mundo que tudo é líquido, que tudo é passageiro, que a pessoa vive um romance maluco, intenso em 3 meses, tudo acontece e tudo acaba, né? A gente já viu isso acontecer aqui no Brasil. A gente vive nesse tempo de relacionamentos abertos, essa coisa volátil, que a gente nunca teve tão volátil, e a gente quer ter certeza. A gente quer encontrar a pessoa do Tinder, olhar na cara dela e dar match para saber se esse match vai ser, então, viver o feliz para sempre. Se não tiver certeza, eu não quero. Eu já contei essa história aqui uma vez. O menino tava conhecendo outro no Tinder. Aconteceu com uma paciente minha essa história. Ele tava conhecendo ela pelo Tinder. Conversa vai, conversa vem. E em um determinado momento ela fala que ela quer fazer mestrado fora. Ela fala, não, eu quero fazer mestrado fora e tal, não. E depois eu volto e tal. Quando ela fala isso pra ele, ela fala que a conversa muda um pouco ali no Tinder e tal. E aí chega uma hora que ele vira pra ela e fala assim, não, mas você tem certeza que você quer fazer mestrado fora? Você nem considera a possibilidade de você ficar aqui caso o nosso relacionamento dê certo? Como assim? Ela falou, olha, não, eu não considero, não, é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa temporária, é uma coisa que vai, né, são 2 anos da minha vida, é uma coisa que pra minha carreira vai ser importante, então não tô disposta a abrir mão disso. Aí ele falou, então é melhor a gente parar de se falar. Eles não tinham se encontrado ainda. Então é melhor a gente parar de se falar, porque acho que não vale a pena o tempo do meu tempo e do meu dinheiro fazendo um investimento que eu sei que não vai dar certo. Você nem beijou na boca da pessoa ainda.
Olha só, essa incerteza, a nossa intolerância à incerteza, a intolerância de estar num relacionamento sem nome, a intolerância de estar num trabalho que é mutável, né? E a gente busca carreiras mais sólidas por causa disso. A nossa intolerância a isso faz com que a gente antecipa tudo, a gente prevê tudo que pode dar errado, e aí normalmente, na verdade, sabe o que a gente faz? A gente só se preocupa. A gente só se preocupa. O que a gente faz para mudar, para agir sobre a nossa preocupação? Normalmente a gente faz nada. A gente só se preocupa. E sabe qual que é a verdade? Você não vai conseguir mudar nada na sua vida se a gente não olha para o nosso futuro com esperança. E é verdade que num país de ansiosos, a gente só consegue olhar para o nosso futuro na preocupação. A gente só consegue olhar para o futuro na catástrofe. Então, vocês devem ter acompanhado o Trump, notícias, tantas coisas aconteceram essa semana, né? Nesses últimos 7 dias aí. O que eu vi? Uma amiga minha me mandou mensagem. Ai, amiga, vamos combinar um café antes que o apocalipse nos pegue. Ela tá preocupada. Olha só, ela tá preocupada com a situação. Olhar para o seu futuro, se você olha para o seu futuro só preocupado, é difícil você sair do lugar. Porque prever coisas ruins, na verdade, faz com que a gente fique imóvel. A gente não caminhe em direção de coisas ruins. Não, ficar na preocupação passa a ser evitar todo o risco e qualquer risco que eu possa ter. Muitas vezes, para a gente conseguir quebrar esse ciclo da preocupação, você precisa conseguir olhar para o futuro com esperança. Peraí, tá, mas e se tal coisa acontecer? Ah, mas se tal coisa acontecer? Ah, mas se tal coisa acontecer? Quando teve o negócio do Instagram, que o Zuckerberg lá tirou os filtros, eu fiz uma postagem aqui falando sobre isso. Algumas pessoas comentaram comigo, eu fiquei pensando, não sei se as pessoas entendem o que isso significa. Isso me gerou uma preocupação, olha só. Me gerou uma preocupação. Ah, será? O que vai acontecer? Não sei o que. Não. Aí passou uns 2 dias assim, eu vi que algumas deputadas tinham entrado com o processo do Ministério Público, pedindo explicação, papapá. Eu pensei, engraçado, né? Eu só me preocupei. Pensei, que bom que tiveram pessoas que foram para ação. Essa é a diferença, gente. Existem 200 milhões de brasileiros, que eu provavelmente estou nisso em muitas esferas, reclamando e se preocupando com o mundo, e tem 6 dúzias brigando por ele. Essas 6 dúzias olham para o futuro com esperança, então elas acham que vale a pena brigar. Os preocupados só estão realmente preocupados quando que o mundo vai acabar. Como que eu lido com essa preocupação? Deixa eu começar a caminhar para o final aqui. Como que eu lido? Então, que a preocupação está na nossa vida, isso é um fato, que todos nós nos preocupamos, isso é um fato. Se a gente não controlar, durante o sexo é capaz de a gente fazer uma listinha de o que eu tenho que resolver amanhã. Então, olha só, isso está na nossa vida. O que você faz? Se você conseguisse fazer essas 2 coisas, eu não precisaria falar mais nada, ok? Como que você combate a preocupação? Você precisa abandonar a sua ideia de controle, a ilusão de controle, e você precisa aumentar a sua tolerância à incerteza. Só que, por que eu não vou parar nisso e por que isso aqui é muito difícil? Porque para você chegar aqui, tem uma série de outras coisas que você precisa construir. Mas a verdade é, se você conseguisse começar destruindo esses 2 pilares na sua vida, às vezes eu falo isso para os meus pacientes, olha só, tudo que te ensinaram está errado. A começar que hoje você vive num mundo que não foi o mundo que te ensinaram a viver. Enquanto a gente não quebra as nossas ilusões, enquanto a gente fala, não sei, realmente eu tenho baixa tolerância, caramba, como isso aqui é difícil para mim. A gente dificilmente sai do lugar. Mas a verdade é que quebrar a ilusão é uma das coisas mais difíceis que a gente faz na vida, nem sei se a gente vai conseguir quebrar todas elas ao longo da nossa vida. O que você precisa, então, na prática? Ah, tá, preciso parar de querer controlar as coisas, preciso aumentar a minha tolerância à frustração, às incertezas. Como que eu faço isso? Você precisa reaprender. Eu te falei no início da live que a preocupação ela pode ter uma função tanto adaptativa como disfuncional ou desadaptativa. Adaptativamente, quando eu me preocupo, eu fico mais em alerta, eu fico mais propenso a resolver problemas, e isso significa que eu resolvo coisas, isso é bom para mim. Quando eu me preocupo demais, eu entro numa procrastinação, eu entro numa paralisação, eu entro numa murmuração. Por quê? Porque eu só estou preocupada. Eu não estou fazendo mais nada a não ser me preocupar. Mas por que
todos nós fazemos isso e nós fazemos isso com muita frequência, porque foi a maneira que nos ensinaram a pensar. Se a gente considerar que, biologicamente falando, a grande maioria tem viés negativo, nós somos um bichinho programado para ficar atento às coisas ruins. Então, a gente está programado de fábrica para perceber a coisa ruim, porque a gente precisa sobreviver a qualquer custo. Então, o que nos ensinam? Se preocupe. E o que nós fazemos? Nós nos preocupamos. E aí, o que a gente faz? A gente se preocupa mais. E aí, chega na sua vida nesse momento, os seus 20, 30, 40, 50 anos, que automaticamente a sua cabeça se preocupa. Teve uma vez, aqui em casa, minha esposa tem déficit de atenção e hiperatividade, e aí, uma época, ela estava tomando Venvance. Estava fazendo acompanhamento, tomando Venvance. Aí, ela foi, pediu Venvance, comprou Venvance, conversou com o cara pela farmácia, o cara trouxe o remédio, ela entregou a farmácia, e vida que segue. A gente saiu aquele dia, isso aconteceu bem no início da manhã, a gente saiu. Quando passou assim 1 hora, 2 horas mais ou menos, o cara da farmácia entrou em contato com ela. Falou, olha só, a receita tá errada. Então ela tinha pedido um Venvance de 50 miligramas e era de 30. E eles trouxeram de 50 e ela não tinha percebido o erro. E eles perceberam e ligaram para ela, falaram, olha, tava trocado, a gente precisa trocar o remédio. Ela falou, não, tudo bem, vou chegar em casa a tal hora, você pode ir lá e a gente troca o remédio. Quando ela desligou o telefone, que ela terminou de conversar, ela virou pra mim e falou assim, ai caramba, o que será que ele tá pensando de mim? Eu falei, como assim, o que ele tá pensando de você? Aí ela falou assim, porque ele pode estar pensando que eu enganei ele pode estar pensando que eu não sou uma pessoa boa, ele pode estar pensando que eu queria pegar o de 50 e eu fingi que a receita, e ela começou a falar, preocupação, 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 preocupação. Quando ela terminou de falar aquilo tudo, ela falou, o que você acha? Falei, eu acho que você pode estar certa. Falei, eu acho que você pode estar certa. Eu acho que ele pode estar pensando tudo isso. Eu não sei quem ele é, não sei o que ele está pensando. É uma possibilidade? Eu falei, ele pode estar pensando tudo isso de você. Eu falei, mas o que importa? Por que você está nesse momento preocupada com uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na sua vida, que você conversou por um WhatsApp? Que diferença faz o que essa pessoa pensa ou não pensa a seu respeito? Ah, mas por que a gente pensa isso? Já é automático. Quando você vê, você está na preocupação. Quando você vê, você está na preocupação. Significa que o seu cérebro está condicionado a pensar o pior das coisas. O que eu preciso fazer então? Você precisa reaprender a pensar. Como que você faz isso? Reaprender a pensar é levar o seu cérebro automaticamente para um outro tipo de funcionamento. E isso vai levar tempo. Então, se você tem um viés negativo muito forte, se você tem uma personalidade mais neuroticista, isso vai ser um pouco mais difícil. Não é que é impossível, mas vai ser um pouco mais difícil. Como que eu reaprendo a pensar? A primeira coisa, você precisa aprender a monitorar seus pensamentos. Observa. Esses dias eu passei essa tarefa para uma paciente minha. Ela estava muito preocupada. Eu falei, eu quero que você faça uma coisa essa semana. Ela falou, o que foi? Eu falei, toda vez que você ficar preocupada, que você perceber que você estava preocupada, eu quero que você olhe no relógio e eu quero que você veja quanto tempo da sua vida você gastou se preocupando naquele momento. Olha só, a gente precisa ficar atento aos nossos pensamentos de preocupação. Peraí, mas você tá preocupada com o quê? Eu lembro na época que eu estava para sair da UDF, que eu estava para pedir demissão, uma das minhas preocupações é que eu ia passar fome. Sério, gente, eu ficava pensando nisso. Eu pensava, não, mas e o que vai acontecer? Você sabe qual o dia da minha vida que eu passei fome? Nenhum. Há quantos anos que você não passa fome? Há exatamente 44 anos e, 10 meses. Por que eu não tenho na minha história? Por que isso me vem de preocupação? A preocupação do fracasso, a preocupação não dar certo. Eu preciso monitorar. Pera aí, tá preocupado com isso por quê? Você nunca passou fome na vida? Por que você ia passar fome agora? A gente precisa perceber as nossas preocupações, a gente precisa estar atento a elas. Me atentei? Percebi? O que eu faço? Analisa. Você tem que pegar a sua preocupação como você pega um bichinho. Esse aqui é o bichinho da preocupação, gente. Ele já conversou com várias pessoas essa semana. Você pega o bichinho da preocupação e você coloca na sua frente e você fala, tá, então, deixa eu analisar isso aqui. Deixa eu analisar essa preocupação. Deixa eu analisar. Isso aqui é real?
Faz sentido eu estar me preocupando com isso? Você já passou fome? Você está com dificuldade financeira? Eu tenho controle sobre isso? Eu consigo de fato controlar o que eu estou tentando controlar? Tem alguma coisa hoje que eu posso fazer sobre isso? Gente, esses dias eu voltei para terapia. Aí hoje eu estava na terapia, terça-feira é meu dia de terapia. E eu estava na terapia e conversando, minha terapeuta virou e falou assim, tá, mas isso aí não pode ser um problema daqui a 6 meses? Sabe quando você tá esperando esse momento? Ela falou, mas tá, mas isso aí não pode ser um problema para daqui a 6 meses? Eu falei, com certeza. Eu falei, mas esse é um problema para Adriana daqui a 6 meses. Eu não preciso resolver isso. Ela começou a rir. Eu não preciso, eu tenho que resolver isso hoje? Eu não tenho que resolver isso hoje. Eu vou resolver isso hoje para quê? Eu vou pensar nisso hoje para quê? Se não tem nada que eu possa fazer sobre isso hoje. Daqui a 6 meses, aí eu vou pensar sobre isso. Essa preocupação que eu tenho, prestem atenção nessa pergunta. Essa preocupação que eu tenho, isso é um problema meu? É um problema meu? Ou isso aqui é um problema do outro? É um problema do outro que eu tô trazendo para mim? É um problema do outro que o outro jogou em mim? Ou eu tô me metendo, eu nem fui convidada para isso aqui? A gente precisa monitorar os nossos pensamentos, ok? Terceira coisa, tô caminhando para o final, hein? Quando você perceber que as suas preocupações estão muito exacerbadas, então olha só, eu tô falando aqui, passo 1, passo 2, início da sua preocupação. Começou a perceber que você tá preocupado? Poxa, peraí, por quê? Por que que eu tô? O que que aconteceu? Faz sentido eu estar preocupado? Tem motivo para isso, para essa preocupação toda agora? Eu estou monitorando, está começando, eu estou dialogando, né? Eu estou conseguindo, olha, meu córtex está super funcionando, eu estou conseguindo fazer um exercício aqui de dualidade sobre o meu pensar, né? Super importante. Só que pode chegar um momento que a preocupação ela começa a ficar tão exacerbada que ela começa a comprometer seu sono. Ela começa a comprometer a hora que você vai dormir, né? Você tá no meio do trabalho e você começa a perceber que aquilo vai te gerando preocupação, que começa a te atrapalhar ali. O que você faz nesses momentos? Esse momento, sempre que você observar o seu pensamento e ele estiver entrando numa aceleração que você sente que você não vai conseguir controlar, você provavelmente pode estar vindo para uma crise. Então, o seu corpo está ficando sobrecarregado com aquilo que está acontecendo, mentalmente a sua cabeça não consegue parar, isso vai te gerar uma sobrecarga emocional. O que você pode fazer? Percebeu que você já está nesse lugar? É hora que você para tudo. Paro. Começo a fazer o negócio, não deu certo? Eu paro, fecho o computador. Deixa eu dar um tempo. Deixa eu tomar uma água. Deixa eu tomar um banho. Deixa eu sair daqui. Se você tá numa situação que você percebe que você entra numa preocupação, você fala, é a hora que eu encerro o expediente, é a hora que eu concluo meu trabalho naquele dia, é a hora que eu falo, não, eu preciso sair daqui. É a hora que você vai correr. Então, podem acreditar em mim. Começou a sentir que você tá agoniado demais, vai correr pra você ver o que isso vai fazer com você. É a hora que você vai para um crossfit malha até você morrer. Olha só, aquilo tá preso em você, aquelas emoções, aquele pensamento acelerado. Você precisa colocar isso para fora, né? Atividade física faz um pouco disso. Ah, tô no meio do trabalho, Adriana, não posso sair para correr, apesar que às vezes eu tenho vontade. É a hora que você vai pro banheiro, é a hora que você senta no vaso, é a hora que você respira, que você percebe seu corpo, que você acalma seu corpo. Acalmar o seu corpo vai produzir acalmar a sua mente. É a hora que aquele turbilhão de pensamento começa a fazer assim, ó, tum. Não tô conseguindo sair daqui. É a hora que você liga para alguém. É a hora que você manda mensagem pro seu terapeuta. É a hora que você precisa contar para alguém como você tá se sentindo. Não menospreze a importância do falar. As mulheres acabam tendo amizades que elas se permitem mais essa troca, os homens um pouco menos. É importante você ter essa troca. Na hora que a nossa cabeça tá nos contando um monte de história maluca, é importante você perguntar. Eu lembro, tô tentando lembrar a situação exatamente, mas não sei o que era. Mas eu lembro que eu tava num dia que eu tava muito ansiosa. E aí chegou a noite, e aí minha esposa chegou em casa e eu comecei a falar. E aí eu parei uma hora assim. Ai, gente, casamento tem suas questões, né? Boas também. E ruins também, mas faz parte. Aí eu falei. Quando eu terminei de falar, ela virou pra mim e falou assim: olha só, não é que eu não tô querendo ser empática, não, tá? Mas assim, tem nada a ver com o que você tá pensando. Eu comecei a rir. Eu falei, obrigada.
Às vezes, as nossas muitas preocupações precisam achar do outro lado, às vezes não é empatia. Às vezes é Sabrina, esquece isso aí. Robson, olha só, então você não tá se enxergando, querido. Deixa eu te mostrar aqui quem você é. Às vezes a gente precisa desse outro. Sentiu que você não tá conseguindo sair desse lugar mental? Põe pra fora. Você quer ver uma das coisas que você pode fazer nesses momentos? Escreve. É super interessante, é um exercício muito interessante. Quando você se perceber muito preso na sua mente, pensando muito, muito preocupado, né? Muito preso naquele lugar, coloca num papel, manda uma mensagem para você no WhatsApp, te manda um e-mail, pega um papel e uma caneta, escreve aquilo, escreve tudo que você está pensando, sem filtro. Terminou de escrever? Lê. Quando eu aprendi, né, gente, um pouco de terapia aí na vida, e uma das coisas que ao longo da minha vida eu tive que ir aprendendo a fazer é gerenciar raiva. Então, raiva é uma emoção que aparece assim, que se eu não tomar cuidado, ela me atravessa. E eu lembro, uma vez eu estava dando aula, estava na faculdade, e aconteceu uma situação lá e me mandaram um e-mail, e eu fiquei possessa. Eu lembro que eu fiquei numa raiva, uma raiva. Eu abri meu computador, eu escrevi quase uma tese naquele dia, naquele e-mail. Eu escrevi. Eu digitei até eu não conseguir ter mais energia. Quando eu terminei de digitar, assim que o meu corpo fez Eu pensei, agora você lê e vê o que vale a pena manter e o que não vale a pena manter. Essa é a diferença. Quando a gente entra num turbilhão de preocupação e de ansiedade, a gente não consegue fazer isso. O que eu tô falando que eu sei que eu vou magoar intencionalmente porque eu tô me sentindo magoada, ou o que de fato eu vou falar que vai contribuir para eu resolver esse problema aqui. Essa é a diferença da preocupação ou da sua não preocupação, ok? Quarto ponto, pra gente caminhar pro final. Você fez tudo isso, ok? Monitorou, conseguiu monitorar, conseguiu analisar, conseguiu criar estratégias para quando a sua preocupação estiver muito exacerbada. O que eu preciso fazer agora? A quarta coisa que você precisa fazer é, você precisa sair da sua mente, você precisa sair da preocupação e você precisa entrar na sua vida, você precisa entrar na ação. A gente se preocupa. O futuro. Eu vou ter uma aposentadoria ou não vou ter? O INS vai estar falido ou o INS não vai estar falido? Ai, minha saúde. Não. Ai, meu Deus. Eu não quero ficar dependente de ninguém. Eu não quero que ninguém fique cuidando de mim. E a gente fica repetindo tudo que nós não queremos e a gente fica se preocupando com tudo que nós não desejamos e nós fazemos nada para evitar de fato a vida que nós não queremos. Uma das coisas que a gente precisa fazer com a preocupação é transformar ela numa ação. Se a preocupação não pode virar ação, não dá para eu pensar nela agora. Essa coisa das guerras e tal. Uma paciente me acompanha muito, vê muito, tá? Então acaba se tornando um assunto de terapia vira e mexe. E quando Israel começou a dizimar todo mundo que estava ao redor dele ali, e guerra na Ucrânia, Israel e Palestina, aquela confusão, e entrava a sessão, e saia a sessão, ela falava, porque ela estava preocupada, o que ia ser, estava dizimando, e o Trump, e não sei o que, e a extrema-direita, e não sei o que, e vai matar, e não vai matar, e a gente está indo para frente, e a gente está indo para trás, e preocupada. Teve um dia que eu virei para ela na sessão e falei o seguinte, eu falei, olha só, você está preocupada? Ela falou, sim. Eu falei, o que você pode fazer para mudar? Ela falou, nada. Eu falei, não, tem alguma coisa que você pode fazer. Ela falou, não tem. Eu falei, não, tem que ter. Tem que ter alguma coisa que você possa fazer. Porque se você está gastando horas da sua vida preocupada com isso, é porque você com certeza pode fazer alguma coisa para resolver a guerra da Ucrânia e para resolver a guerra de Israel. Ela falou, não posso fazer. Eu falei, então você precisa decidir. E eu falei, a gente até conversou isso. Às vezes fazer não é parar uma guerra. Às vezes fazer é se envolver. Às vezes fazer é saber como que você pode ajudar. Às vezes fazer é fazer um pouquinho. Aí olha que coisa maluca que nós somos. Nós ou queremos resolver, a gente não quer fazer nada. Aí a gente se preocupa muito, faz nada. Era melhor se preocupar pouco, fazer um pouquinho. Fazer o que a gente pode. O que eu posso fazer pelo meu futuro hoje? Eu posso amanhã ir pro CrossFit. Ontem eu pensei em desistir. Falei, cara, dá muita dor. Falei com a minha esposa, não sei. O que eu vou fazer amanhã?
6 horas da manhã eu vou estar lá. Por quê? Porque não adianta eu me preocupar sem eu agir. A preocupação sem ação me gera para um transtorno mental. A preocupação sem ação me leva para uma ansiedade, me leva para um medo exacerbado que faz eu parar minha vida. A ação, fazer hoje, viver hoje, agir hoje, aí sim te leva para a vida que você quer. Olha só, sabe o que a gente precisa se lembrar? A gente precisa se lembrar que toda vez que você está preocupado, você está pagando uma conta antecipada. Toda vez que eu gasto 1 hora da minha vida pensando em o que vai acontecer amanhã, essa hora da minha vida que eu gastei, eu paguei antecipadamente aquela hora amanhã. Só que o problema, e que quando a gente olha para a preocupação, foi isso que eu te falei hoje nessa live, que pagar a conta antecipada da preocupação é pagar a conta antecipada de uma conta que não ia vir. Porque 85% de todas as coisas que nós nos preocuparmos não irão acontecer. Sabe, deixa eu te dar uma dica para eu terminar. Percebeu que você está preocupado? Ah, estou preocupado. Então você tem que fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer a respeito disso? Tem algo que eu possa fazer a respeito disso? Estou preocupado com o meu futuro financeiro. Tem algo hoje que eu posso fazer a respeito disso? Posso começar uma previdência privada? Posso cortar um pouco mais de custo aqui em casa para pensar nesse futuro? Tem algo que eu posso fazer hoje para, sei lá, melhorar meu casamento? Tem algo que eu posso fazer hoje para ter uma relação melhor com os meus filhos? Para eles não se envolverem em droga, que é o que eu fico pensando que vai acontecer? Tem algo que eu posso fazer? Não, não tem. Você está preocupado com o que vai acontecer com a sua mãe daqui a 10 anos. Você está preocupado se daqui a 15 anos seu filho vai ter sucesso no relacionamento. Você está preocupado se a menina que você ainda nem conheceu vai querer ter um relacionamento sério. E se esse relacionamento que ainda não existe vai dar certo ou não. Tem algo que você possa fazer sobre isso? Não, não tem. Então isso é um problema para o meu eu do futuro. Não tem o que eu faça em relação a isso. Eu não posso fazer nada. Tá. Tem algo que eu posso fazer? Tem. Tem alguma coisa que eu posso fazer. Então faça. Olha só, você vai combater a sua muita preocupação quando você for para a ação. O fato de você se jogar na ação te fala, olha só, você está fazendo alguma coisa para isso que você quer. Enquanto a gente ficar perdido na nossa mente, preocupado, envolto nos nossos pensamentos, sem conseguir sair desse lugar, a gente vive a vida que a gente não quer. Que é a vida que às vezes a gente já está vivendo. Tudo bem?